Salve Maria a todos! Continuemos então mostrando como a missa nova não é a missa da Igreja Católica, mas sim da teologia protestante. É um rito protestantizado. Ela não está em consequência da fé da Igreja. Bem, nós vimos que a missa é um verdadeiro sacrifício e com um verdadeiro sacrifício ela deve respeitar as etapas de um verdadeiro sacrifício: a oblação, a imolação e a consumação. Nós vimos a vez passada o problema no ofertório, que não é mais ofertório, mas simples apresentação das oferendas. Agora nós vamos entrar no ponto principal, que é na consagração ela mesma, que para eles não é mais a imolação, é uma oração eucarística, não é? Oração eucarística. O que eles fazem? De uma imolação, eles fazem uma narração de ação de graças, durante a qual tem lugar as fórmulas consagratórias, consideradas como a narratio institutionis. É o que nós vemos no Institutio Generalis Missale Romano, no 55D, né, a Instituição Geral do Missal Romano. A dupla consagração se relega a um segundo plano, com um caráter mais comemorativo que sacrificial. Então, a dupla consagração que se faz mostrando a morte da vítima é, de uma certa maneira, colocada em segundo plano, não é? O caráter mais comemorativo que sacrificial se fica em segundo plano, não é? Nessa narração da instituição, se você prestar bem atenção, você vai ver que é antes algo que foi passado, é uma narração de algo que se passou, mais do que algo que se passa presentemente. Quer dizer, mais do que um sacrifício que está sendo realizado, se nota claramente nessa nova liturgia uma narração, uma lembrança de algo que se passou. Mas o que indica mais ainda a mudança de sacrifício para um banquete comemorativo, então, para os modernistas, a missa não é mais um sacrifício propriamente dito, ela é um banquete comemorativo. Eles podem até falar que sim, mas não é. É um banquete comemorativo, e isso mostra nesse rito terrível que eles inventaram, baseado na teologia de Lutero. Então, mas é sobretudo agora, na mudança das palavras da consagração, que acontecerá o mais perverso atentado à teologia sacrificial da missa. A primeira coisa, a introdução nas palavras consagratórias do tomai e comei todos dele e tomai e bebei todos dele. Antigamente, essas duas palavras, elas não faziam parte das palavras da consagração. Elas estavam antes. Elas estavam situando a ocasião em que Nosso Senhor instituiu o sacrifício. Elas não faziam parte das palavras da consagração, porque Nosso Senhor não quis fazer um banquete. Ora, a missa nova é um banquete. Então, eles acrescentam sorrateiramente essas palavras para transformar a missa de um sacrifício para um banquete. Põe em relevo o aspecto, então, de banquete. Em segundo lugar, na introdução da consagração da hóstia, da parte que será entregue por vós. A menção da paixão de Cristo, que no missal tradicional se reservava a consagração do cálice, para dar a entender que a consagração separada de ambas as espécies é o que significa sensivelmente a imolação incruenta do Cristo. Então se reservava a falar, será entregue por vós, quando se consagrava o preciosíssimo sangue, que é como se estivesse tirando o sangue da vítima. Quando se tira o sangue da vítima, a vítima morre. Então a igreja colocava essa parte, será entregue por vós, tirada do Evangelho de São Lucas, só para a consagração do preciosíssimo sangue. Agora eles acrescentam nas duas, o que tira esse aspecto sacrificial de uma maneira sorrateira também. E a terceira parte, na fórmula sacramental, eles colocam o fazer isto em minha memória. Eles colocam na fórmula do sacramento. Ora, o aspecto comemorativo se converte então no ponto culminante das novas palavras da consagração, dando, é claro, como dizia Boyer ele mesmo, o acento recai não mais sobre o fazer isso, mas em minha memória. Não é? Assim, enquanto que o missal tradicional
coloca em primeiro lugar a transubstanciação e a dimensão sacrificial, o Novus Ordo coloca toda a força nesse aspecto convival e comemorativo. Então, por isso que a gente vai ver uma narração, por isso que a gente vai ver sempre essas palavras tomar e comer, e tomar e beber. Por quê? Porque eles querem tirar o foco do sacrifício que estava centrado na dupla consagração, no rito antigo, e eles colocam nesse novo rito, a consagração das duas espécies será algo como que acidental da narração da instituição. Não é mais o centro do sacrifício, mas é como um acidente, não é? Está ali no meio a consagração, então ela acontece. Então, essa terrível mudança que atenta tão forte contra a doutrina do sacrifício da missa. O que era a imolação agora se chamou oração eucarística, que são várias, né? Que eles inventaram. Salve Maria!